Depois de quebrar 4 negócios, ele criou um negócio que vale dezenas de milhões. Hoje eu vou entrevistar o Pedro Garcia, um dos fundadores da Pick & Go. Vem comigo. Fala turma, então eu estou aqui com o Pedro da Pick & Go, né? O famoso Pedu. E Pedro, pra gente começar essa conversa aqui, fala quem é o Pedro, né? Fala um pouco aí como é que começou um pouco da tua história, com quem você trabalha, qual é o nome da tua empresa. Fala aí pra galera te conhecer. Ó, o Pedu eu já tirei do Instagram, então quem viveu essa fase, viveu comigo, foi uma ótima fase, agora só Pedro Garcia mesmo. Mas eu sou um dos fundadores da Pick & Go. Nós somos um SaaS de gestão e monitoramento para empresas de serviço de entrega last mile, no vocabulário popular, empresa de motoboy, e restaurantes que têm os próprios entregadores. Hoje, por dentro da nossa plataforma, passa perto de 2 milhões de entregas todos os meses e a gente está aí, graças a Deus, por quase todos os estados do Brasil. Legal, Pedro. E eu queria saber como é que tudo isso se originou, né? Você já tentou alguma outra coisa antes ou já de cara já encontrou o modelo da Pick & Go, já encontrou o teu nicho ali? Fala um pouco também desse nicho, por que esse nicho e não outro nicho, né? Porque tá bom. Você trabalhou como entregador, como é que foi essa história? Conta aí pra nós. Não, nunca trabalhei como entregador. Como startup, a gente tem 3 anos, mais ou menos, como startup, mas a gente começou como uma empresa de serviço de entrega. Então a gente começou porque um dos nossos sócios, o Jihad, ele era, no sentido de que ele vendeu agora há pouco, faz só uns 4, 5 meses que ele vendeu, mas ele era dono de uma rede de hamburguerias lá em Brasília muito forte, chamada Spot Burger, e ele teve problema com delivery no dia do hambúrguer, com a empresa que prestava serviço para ele, me ligou, era bem começo da pandemia ali, tinha acabado de fechar tudo o comércio, me ligou, isso era uma quinta-feira, falou, cara, vou abrir uma empresa de entrega, quer abrir comigo? Aí na segunda-feira a gente abriu uma empresa de entrega. E aí foi legal, durante 2 anos assim, a gente viveu esse cenário de ser dono da empresa de entrega, eu também acabei tendo algumas iniciativas no universo de delivery, de restaurante. Chegamos a abrir escritório, somos de Brasília, né? Nossa operação era toda localizada em Brasília, Sudoeste, Asa Sul, Asa Norte, Noroeste, o plano piloto ali para quem conhece Brasília, que é o nosso centro da cidade. Mas chegamos a abrir também escritório no Rio de Janeiro e na época fazíamos 60 mil entregas por mês. Então isso no decorrer de 2 anos. E aí a gente entrou para a parte de tecnologia porque teve um momento que a gente crescia um volume de corridas diárias, mas aí logo em seguida a gente caía. A gente é como se atingíssemos um platô. E a terceira vez que esse platô chegou e a gente caiu, a gente olhou e falou, cara, talvez seja a hora de criar a nossa própria tecnologia, porque essa tecnologia que a gente está utilizando não vai mais ser suficiente. Então, por esse motivo, você acabou desenvolvendo sua própria tecnologia. Exatamente. Legal. Por conta desse problema, a gente acabou desenvolvendo nossa própria tecnologia para nossa empresa de entrega. Só que daí depois, quando a gente virou a empresa, quando a tecnologia ficou pronta, aí os caminhos viraram outros. Pedro, e como é que você fez, eu gosto de fazer essa pergunta, seu primeiro real, a sua primeira venda, seu primeiro cliente, como é que você fez esse processo inicial? Como é que você ofereceu? Onde você encontrou? Tá. Como startup, foi muito natural pra gente o começo, o que não quer dizer que foi fácil, porque foi muito difícil, uma boa parte, ainda né? Mas é natural que quando você é dono de um tipo específico de negócio, em algum nicho, você conheça outros empreendedores daquele mesmo nicho. Então, quando a nossa plataforma ficou pronta, outros donos de empresa de entrega que a gente conversava também tiveram interesse em conversar com a gente. E no nosso caso especificamente teve uma questão curiosa, foi de que o nosso primeiro cliente de fato relevante foi um cliente que a gente vendeu a nossa operação de serviço de entrega para ele e trouxe ele para a nossa tecnologia já com as entregas que ele tinha, mais as nossas próprias entregas. Então a gente perdeu a receita da empresa de entrega, mas a gente já transformou aquilo numa nova receita agora para a empresa de tecnologia. Entendi. E falando sobre o produto, né? Quando você teve a Adolar no momento com o seu sócio, qual foi pequeno pedaço do problema que você encontrou que valeria a pena você desenvolver, né? Falando um pouquinho sobre o MVP. MVP, pessoal, é o mínimo produto viável ali para colocar em lançamento e as pessoas já começarem a adquirir. Então, como é que você pensou sobre isso? Como a gente já trilhou um caminho de 2 anos, sendo uma empresa de serviço de entrega, quando a gente foi lançar um MVP já foi muito diferente. A gente já chegou para o mercado com uma proposta muito mais robusta do que o MVP. A gente já investiu, na época, pra gente, uma certa fortuninha ali para criar a tecnologia e tudo mais. Você pode abrir quanto você investiu naquele momento? No começo, assim,
Até durante o primeiro ano de desenvolvimento, assim, deu algumas centenas de milhares de reais. Tá. Pra gente ter o primeiro protótipo. Aqui tem empreendedores, Pedro, de diversos momentos, né? Uhum. E eu falando um pouco para o cara que está mais iniciando, você recomenda que ele já invista? Pelo teu histórico aqui, eu vi que você investiu porque você já tinha um know-how, já sabia o que estava acontecendo e decidiu arriscar. Mas não necessariamente qualquer negócio precisa. A própria empresa de entrega mesmo, a gente investiu R$1.500 pra ser dono dela. R$1.500. Hoje você cria um agente de inteligência artificial, você vai gastar R$20.000 contratando um bom desenvolvedor, talvez. Então é muito flexível. E ainda são outros momentos, nem tinha inteligência artificial na época, né? Eu não acho que é necessário você investir muito, não acho que é necessário talvez mais do que uma planilha de Excel para você rodar a maior parte dos MVPs, considerando que você vai solucionar um problema humano, né? Então provavelmente você consegue fazer isso numa ferramenta simples e depois que você precisar de relatório ou alguns dashboards diferentes, você vai vendo o que fazer e depois... Assim, eu faço uma analogia, por exemplo, com a primeira vez que eu fui morar sozinho, eu fiz um projetinho rapidinho ali, meio arquitetônico, para morar dentro da casa, onde eu nem sabia como seria a minha existência dentro daquele ambiente, era uma kitnet. Aí depois de 1 ano e meio eu tinha jogado todos os móveis planejados fora, porque não prestava mais para nada. Então talvez gastar muito dinheiro no MVP, quando você não sabe como vai ser a sua utilização da ferramenta, você vai ter que gastar de novo aquele mesmo valor. Eu gosto muito de entrevistar a audiência antes de construir qualquer coisa. Foi assim que nasceu o meu primeiro SaaS, né? Eu tinha mais de 10 mil clientes, já tinha vendido para mais de 10 mil pessoas, e eles me pediram tecnologia, ou seja, eu seria bobo se eu não criasse. Sim. Pedro, e agora falando, você me falou como é que você fez suas primeiras vendas ali. A Escolatec foi um processo até simples por já estar dentro do sistema. Mas, beleza, você pegou suas frutas baixas ali. E para continuar crescendo, quais estratégias você utilizou? Como é que você continuou vendendo e crescendo o teu negócio? Continuar vendendo ainda é um desafio pra gente. A gente estava até conversando antes aqui desse papo, né, sobre estarmos agora com novos processos de mentoria dentro de casa, sobre estarmos agora com novos ajustes nas nossas máquinas de venda. Mas desde o começo, nosso principal canal de aquisição de cliente foi mídia paga. Então, tráfego dentro de Meta e Google, na maior parte deles. Sendo que o Meta traz muito volume, o Google traz uma galera legal para comprar já. Todos os nichos têm as suas particularidades, imagino, mas a gente tem umas particularidades de palavra-chave do nosso nicho muito específica, que é de motoboy, entregador, que eu não consigo negativar alguns termos, então sempre foi um desafio, mas eu acredito que esse é um bom canal de aquisição de cliente, ainda mais se a gente tiver um curto prazo para gerar algum resultado financeiro, tá? Mas eu acredito que existem vários outros canais, inclusive que tem empresas que nem precisem desse canal, talvez. Sim. Você acredita hoje que mesmo 100% das pessoas, empreendedores, profissionais liberais, estando na internet, é possível eu crescer sem estar na internet também? Sem estar na internet, acho que não. Impossível. Eu acho que talvez exista um modelo de negócio que você pode fazer offline, que você pode gerar bastante receita. Tá. Mas eu não sei se... Vamos voltar para a nossa... tecnologia, SaaS. Sim. É bem difícil não utilizar. Eu diria quase que impossível, né? Sem utilizar a internet, sim. Mas assim, voltando sobre os desafios, já teve época que a gente fez totalmente outbound no começo. Aí depois... Deu resultado? No começo não, a gente era muito ruim com o outbound. Hoje a gente tem um outbound estruturado, que roda muito legal, mas o outbound foi muito ruim no começo, mas a gente fazia assim, a gente fazia tipo um telemarketing muito louco, que pro nosso nicho não funciona, ou não funcionou na época. E é isso, o grande desafio... Pegava a lista fria e ligava pra galera? Basicamente. O grande desafio que eu posso resumir aqui, no sentido de continuar crescendo, é nem tudo que você fez que deu errado é porque não dá certo. Então, às vezes, você que fez errado, você pode revisitar as suas estratégias que deram errado. Perfeito. Eu acho que esse é o grande desafio de você ter perenidade assim no negócio, né? Então, olhar e falar, beleza, não deu certo naquele momento, mas agora eu tenho novos conhecimentos e posso fazer a estratégia dar certo. Eu posso ter analisado algo que eu estava no momento até de experiência, know-how abaixo do que eu estou hoje, né? E quando eu revisito, eu já tenho outra maturidade. Sim. Então, assim, o próprio outbound mesmo sempre teve muita resistência interna entre trazer de novo, mas hoje a gente tem o outbound mais estruturado e ele é responsável já por 40% do nosso volume de vendas mensal. Pedro, você pode trazer alguns números do tamanho da Pick&Go hoje, número de usuários, se você quiser falar a receita também, MRR, fala, fica livre, tá?
em que momento você falou sobre alguns milhões de pessoas que estão em movimento de vendas, né, ali dentro, que passa dentro do teu ecossistema. Traz só para a galera se ambientar e saber o momento que vocês estão atualmente. O mercado de delivery ele tem uma particularidade que ele é um mercado que ele traz dados a níveis bem grandes, assim, nas centenas de milhares, alguns players nas centenas de milhões, né? Como o próprio iFood, esse mês agora bateu 165 milhões de vendas por dentro das plataformas agregadas por eles. Hoje dentro da nossa plataforma a gente faz quase... Hoje a gente está em novembro, né? Começamos novembro agora, a gente faz quase 2 milhões de entregas todos os meses por dentro da nossa plataforma, entre empresas de entrega e restaurantes que utilizam o nosso sistema, com algumas dezenas de milhares de restaurantes cadastrados e algumas outras dezenas de milhares de motoboys cadastrados. Assim. Legal. Muito bom, Pedro. E, Pedro, eu sei que eu conheço você há 2 anos, talvez, 3 no máximo. Quase 3, quase 3. E eu vi que vocês vêm crescendo, né? Mas eu acredito, no detalhe, eu não vou saber profundamente como é que funciona o seu negócio, e não sei do passado. Fala pra galera, lembra de um ponto aí que você foi desafiador, você caiu, e como você saiu disso, né? Tá. Eu tenho um ponto antes da empresa de tecnologia que é muito legal de falar. Tinha um cliente específico que a gente atendia o dono de uma loja do Girafas, que é uma marca de comida brasileira forte em Brasília, não sei se é forte no Brasil todo, mas é uma marca bem consolidada e bem gigante. E aí eu sempre falava com o meu sócio, eu brincava, cara, o dia que esse cara sair, acabou a nossa empresa, isso na época da empresa de serviço de entrega. No dia que ele saiu, foi o dia que a gente decidiu então vender a empresa de entrega para trazer para a empresa de tecnologia. Essa foi uma forma que a gente atuou bem, para não esperar a nossa empresa não evaporar e não valer nada, né? Então essa foi uma boa saída na época, que foi bem legal. E hoje, nesses 3 anos que a gente vem construindo como empresa de tecnologia, cara, a gente tem alcançado crescimento legal mês contra mês. Então, assim, não teve nenhum momento que a gente teve algum problema muito grande ainda, no sentido da gente ter que fazer uma virada de chave muito grande. A gente se posiciona como a plataforma mais cara do mercado, então em alguns momentos a gente tem que mudar um pouco a narrativa para conseguir convencer os nossos leads, porque conforme os concorrentes vão adaptando as tecnologias deles, a gente tem que ir adaptando a nossa narrativa. A nível de tecnologia hoje a gente é líder no mercado, então é bom em relação a isso, mas a gente hoje ainda não atingiu um momento de uma escala exponencial. O nosso problema atual está sendo o nosso crescimento. Tem um crescimento todos os meses, mas um crescimento ainda numa progressão aritmética. E aí a decisão que a gente tomou para esse momento de querer atingir uma progressão geométrica, uma escala mais exponencial, é justamente nos aproximarmos de mentores. Então, todas as diretorias agora da empresa tem pelo menos 1 ou 2 mentores para justamente conseguir virar essa chavinha. Isso é o que a gente está fazendo. Pedro, e quando você estava criando ali sua precificação, né? Me fala como é que você fez isso, pessoal. Eu vejo que tem muita dúvida em relação à precificação, e eu não falo só iniciante não, tá? É muito comum também encontrar nas rodas de donos de negócio, alguém percebe que ele está cobrando um valor muito abaixo do que deveria, ele ajusta e cresce o faturamento. Me fala um pouquinho como é que você fez para definir a tua precificação e como é que ela funciona hoje. Legal. Hoje toda a nossa central de custo ela é balizada em centavos, assim, porque como o nosso principal indicador de custo e de receita é número de corridas por mês. Então tudo que acontece na empresa acaba numa última linha de alguns centavos. E aí a gente definiu, como são 2 produtos, é o mesmo produto com complexidades diferentes para 2 clientes diferentes, empresa de entrega e restaurante, né? Então a gente definiu uma estratégia de geração de receita de curto prazo e geração de muito valor para a empresa de entrega, por exemplo, que é um cara que a nossa plataforma é um must-have, então ele precisa ter a minha ferramenta para viabilizar o negócio dele. Então, naturalmente, eu consigo ter uma margem maior com esse player. Então, ele me dá mais dinheiro, tanto no curto prazo quanto no médio e longo prazo também. Mas o restaurante é um tipo de cliente que eu vou ganhar relevância de marca no mercado e que eu vou pulverizar mais a minha ferramenta. Então, para esse tipo específico de cliente, a gente apertou a nossa margem
para ser ligeiramente mais competitivo com os outros players, mas ainda mantendo o nosso posicionamento de premium, né, que é o posicionamento da nossa ferramenta. Então, basicamente, o que você utiliza é você avalia o seu cliente, quanto você está disposto a abrir de margem para você e cria um ticket para ele baseado nos seus custos. Exato, e baseado na necessidade que ele tem comigo. Porque para o restaurante eu sou um nice to have, então se ele não tiver a minha ferramenta, tá tudo bem. Tá tudo bem para ele. Exato. Então... Só a diferença, pessoal, nice to have é tipo, é legal, mas não é necessário. O must to have, sua empresa tem que ter. Né? Então, o Pedro ele foca muito no must to have e aí o cliente necessariamente precisa dele. Exatamente, como a empresa de entrega precisa de mim, eu sei que eu sou referência para ele, eu consigo defender a narrativa que mantém a minha margem saudável hoje e também é um mercado que tem muito menos CNPJ inserido nesse KINAI, então eu não posso perder muitos clientes, assim, porque eu não vou conseguir buscá-los depois. Os restaurantes não, nascem restaurantes todos os dias, infelizmente quebram alguns todos os dias também. Pedro, deixa eu te fazer algumas perguntas aqui, eu gosto desse momento. Pergunta rápida e resposta sem pensar muito. Tá? A primeira delas é, o que a escola não te ensinou que é necessário para viver como empreendedor? A principal coisa que eu acho que a escola não me ensinou foram as habilidades sociais, de receber críticas, de receber feedbacks e de não levar para o pessoal. Isso foi uma coisa que só a sociedade me ensinou. Somos 4 homens lá na sociedade, então assim, é um pega pra capar maluco e que no começo, pelo menos pra minha realidade, da forma que eu fui criado, assim, muita coisa era estranha. Acaba levando pro pessoal e eu acho que talvez seja um papel que dê pra se trabalhar dentro das escolas. Legal, legal. E pensando, faz de conta que Pedro volta no passado, 2 anos atrás, e o Pedro ele conversa com o Pedro 2 anos atrás e você pode dar uma informação para ele, uma mentoria com uma frase que vale R$100 mil. O que você falaria? Talvez seja meio clichê, mas eu acho que é sobre encontrar pessoas que são melhores do que você. Uau! E você fala funcionários, sócios, mentores, em que sentido? Eu acho que em todas as esferas depende muito do momento que você tiver. O sócio, com certeza, não busca um sócio por afinidade social, acho que o sócio tem que ser complementariedade técnica, esse é o principal ponto. Os mentores, obviamente, para encurtarem o caminho para você e também não ter medo de ser pior do que o teu colaborador. Eu, particularmente, sempre gosto de brincar que eu não tenho pretensão nenhuma de ser o melhor especialista, né? Eu não tenho um histórico de especialista específico em alguma coisa, então eu sempre busquei pessoas que sejam especialistas e eu gosto mais de mandar as coisas acontecerem mesmo. Pedro, uma pergunta, ela é muito legal. O que é que a guruzada, o que é que o mercado fala que tem como certeza e você discorda 100% disso? Eu percebo que dentro do assunto marketing, principalmente, que é a diretoria que eu toco hoje dentro da Pick & Go, é muito natural as pessoas acharem que é sobre uma grande virada, um grande momento, sobre um grande projeto. Eu já acredito que, na verdade, você vai fazer 80% do tempo projetos ordinários que vão te dar um crescimento mês contra mês. Em algum momento você acerta e faz uma coisa muito boa, mas no médio e longo prazo o que vai te trazer uma empresa saudável, não para você ser um unicórnio, para você ser o maior case do Brasil, que daí provavelmente são uma sequência de fatores, eu nem cheguei lá, não posso dizer, mas que vai te trazer um crescimento saudável, seja para uma empresa de lifestyle business, onde você vai querer enriquecer com o salário, seja para uma empresa que você vai vender para o mercado, é justamente o que você faz repetidas vezes todos os meses, e não uma metodologia específica que, vai dar um boom ali, uma Black Friday que você vai vender 150 milhões. Não acho que vai existir isso pro empresário comum, né? Cara, eu falo algo pra você. Eu tô no mercado digital desde 2017, né? Eu comecei meu primeiro negócio bem de lá. E eu percebo que a mentalidade de quem pensa que é um hack que vai transformar seu negócio é um cara muito, muito iniciante. Sim. É momento do negócio. O que você percebe? Empreendedores, empresários de fato, ele entende que o marketing é um pilar como financeiro no negócio. Sim. Mas ele não é um negócio. Ele jamais pode ser um negócio. Porque se ele for um negócio, ele vai ficar suscetível àquela estratégiazinha. Então, ele vai quebrar. Então, quem pensa assim, imaturo, certo? Bebês de empreendedores e bebês, tá? E se você faz isso, não se sinta ofendido. É só a pura realidade. E aí eu vejo empreendedores mais maduros, eles entendem que aquilo ali traz uma receita, pode ser uma alavanca, um canal, alguma coisa nesse sentido.
sentido, mas ele não é um negócio. Sim, e é que nem você falou, usou o próprio termo alavanca, né? Existem diversas alavancas de crescimento numa empresa que não necessariamente estão conectadas com algum hack ou alguma coisa, né? Cara, eu vou até trazer um exemplo de um grande empresário que eu mentorei, e ele era do bastidor, ele não aparecia na internet, ou seja, ele não sabia nada da internet. E a gente criou um projeto de vendas para ele lançar sua mentoria. Em 3 a 4 meses ele fez 1 milhão sem entender nada de internet. Por quê? Porque ele tinha uma maturidade muito grande, né? Sim. Então ele sabia como agir e sua mentalidade permitia que ele fizesse aquele 1 milhão, mesmo sem entender como fazer um Easter. Aí tem a galera que traz o macetinho do Easter do momento, o hackzinho, e não consegue fazer nem 10 mil reais. Exatamente. E que assim, tudo isso é válido, né? A gente concorda, claro. Eu acho que tem várias ferramentas, vários hacks, várias coisas legais. Especificamente não é o meu perfil atuar em cima disso. Talvez não seja ainda, talvez um dia seja, mas não é isso que é o que vira a chave do jogo pra ninguém, né? Esse que é o ponto. É igual a esporte, né? É um recurso. Exato. É um recurso que você pode utilizar. Exatamente. E se você souber utilizar da maneira possível, teu negócio vai crescer. Exatamente. Mas ele não é pra fazer teu negócio crescer. Exatamente. Imagina que eu uso, exemplo prático. Eu usei, desde 2017 eu faço funis de vendas dentro do WhatsApp. Baita recurso. Taxa de abertura lá no topo. Todo mundo tem o WhatsApp, tá na palma da mão. Sim. E o que tem acontecido com muita frequência dos últimos anos para cá e até esse ano fortemente? O WhatsApp ele tá impedindo que as pessoas tenham esse tipo de... Por conta das questões de privacidade das plataformas. Exato. Então, se o meu negócio depende só do WhatsApp, com certeza eu vou quebrar. Sim. Né? Com certeza eu vou quebrar. É um hack, né? Então, sim, exatamente. Você não pode se ancorar num hack. Exato. E se eu pudesse perguntar pro Pedro, o que é que você não delega de forma alguma? Tem que ficar em você. Cara, eu sou bom em delegar, tá? Eu brinco, eu falo que... Assim, eu sou capricorniano, dizem que capricorniano gosta bastante de trabalhar e de dinheiro. Eu acho que trabalhar eu gosto muito de pensar, mas eu sou bastante bom em delegar. Então, não delego a visão do negócio. Ok. Talvez a visão do negócio é uma boa resposta. Excelente resposta. A visão do negócio não dá pra delegar, não dá a não ser que seja com seus sócios, e aí você não delega, você constrói, né? Exato. Não, cara, muito genial isso aí. A visão, ela meio que nasce no seu coração, né? Sim. E aí não tem como delegar isso, pensa aí pra mim. Exato. Não tem como, né? Exatamente. Pra gente finalizar, onde é que as pessoas conseguem te encontrar, né? Qual é o canal? Onde é que você pode ser encontrado? Eu uso hoje majoritariamente o Instagram. O meu @ do Instagram é Pedro Garcia _, mas é Pedro com P mudo. Ok. Então, Pedro Garcia _ e eu tô lá. Lá eu falo bastante sobre a minha vida pessoal, não falo muito de trabalho, eu viajo bastante, então tem umas fotinhas lá viajando, mas se me encontra por lá, a gente pode conversar também. Não, meu irmão, obrigado pela sua participação. Valeu demais. Valeu demais. Valeu, turma. Não se esquece de compartilhar, deixar aquele comentário aqui e coloca a tua dúvida aí, como é que a gente pode ter um próximo vídeo para você. Te vejo no próximo vídeo.